vocês viram no título do vídeo, vamos falar sobre Lucinda A. Mucama, de Vítimas Algozes, mas, sintetizando tudo, é um livro de estilo romântico, ele é brasileiro, escrito por Manuel de Macedo em 1869. O livro está dividido em 3 novelas com histórias totalmente distintas, onde Joaquim Manuel de Macedo, ele escreve a partir do ponto de vista dos senhores donos dos escravos, em que as vítimas elas se tornam algozes dos seus senhores. No livro, os senhores eles eram retratados como pessoas boas, caridosas, que podiam fazer coisas ruins com os escravos, quando as vítimas, que eram os escravos, eram retratados como pessoas terríveis. Gente, agora, em relação ao nome algoz, ele significa uma pessoa cruel, desumana, capaz de realizar atos abomináveis ou terríveis. São os personagens, temos Florencio da Silva, que ele era um homem honrado e rico negociante da província do Rio de Janeiro. Nós temos Leonídia, que era sua esposa. Nós temos Liberato, que era o filho mais velho, e Cândida, a filha mais nova. Temos Hilda, que era Mucama escrava. Temos Frederico, que não era filho de nenhum dos dois, mas era como se fosse, na verdade ele é filho de Plácido Rodrigues, que é padrinho de Cândida. É importante que vocês saibam que esse livro é extremamente descritivista. Então, se ele for falar de uma cadeira, ele vai falar defeitos, qualidades, ele vai falar tudo sobre a cadeira. Então, eu vou explicar a história para vocês. Tudo começa com a festa na casa de campo de Florencio da Silva, da sua então filha Cândida, que estava fazendo 12 anos de idade. Pense em Cândida como uma jovem loira, de olhos azuis, com um olhar cativador. Ela era muito dotada, ela falava francês, ela conhecia o inglês, a geografia, a história, tocava piano e cantava bem. Agora eu, já com 16 anos, só sei mexer no salame-mês. Ela vai andando e basicamente tudo começa com um presente que seu padrinho lhe trouxera, que é um tanto inusitado. Gente, foi uma crioula de 12 anos de idade, que seria a sua mucama escrava. Esse presente ele é inusitado no caso nos tempos de hoje, porque naquela época era muito normal se ter escravos. Então, voltando, seu nome era Lucinda. E a menina, quando recebeu a mucama, ela ficou um pouco assustada. Mas quando descobriu que ela sabia fazer boneca, seus olhos ficaram radiantes. É importante frisar que Florencio ele tinha um amor muito grande por Lucinda. Ele considerava, por exemplo, o seu genro como um ladrão de tesouro. E uma passagem muito importante para principalmente vocês entenderem o título do livro, que é essa aqui, abre aspas. A mulher escrava, uma filha de mãe fera, uma vítima da opressão social, uma onda envenenada de oceano de vários vícios obrigados, invenção lógica, de imoralidade congênita, de influência e falaz, desse monstro desumanizador de criaturas humanas que se chama escravidão. O livro, ele trata muito das questões raciais, principalmente entre o escravo e o seu senhor, como por exemplo as mucamas, que muitas vezes suas senhoras elas se tornam muito mais dependentes e escravas das suas mucamas escravas. E elas ajudavam em tudo, a comer, a guardar seus segredos, a se vestir, a criar seus modelos de festas, de moda. Ele fala também que as mucamas elas podiam corroer a educação pura das suas senhoritas. Isso é facilmente visto no livro porque dentre várias e várias passagens falam isso, mas eu separei uma aqui que fala assim: plantará no coração de sua filha a ciência do mal. Ela nunca tinha sido levada a bailes, a apresentações e nem apresentada à sociedade, mas chegara a hora disso acontecer. Cândida viu seu guarda-roupa transformar-se, banindo seus vestidos curtos de menina e substituindo-os pelos de saia longa. Porém, Cândida queria muito saber o que lhe faltara para ser moça, então começou a ler e reler livros em busca da luz. Ela não aguentou e perguntou à mucama. No livro fala que ela aprendeu à alma as palavras venenosas, as explicações necessariamente imorais da escrava, a água do charco inundara a fonte pura. Cândida deixava de ser anjo, deixava de ser inocente. Será que Plácido Rodrigues tinha feito a sua afilhada uma doação fatal? E ela mais e mais ia aprendendo com a sua mucama.
Então, Florencio da Silva anunciou a sua primeira noite de baile cerimonial e formal à sociedade. Pra frente, ela continuou indo em bailes e teatros e foi considerada a bela das belas, conquistando diversos corações, confissões apaixonadas e olhos ardentes. Mais uma citação do livro. Cândida tornou-se a mais ativa, a mais hipócrita e disfarçada namoradeira. Cândida recebia muitas cartas e as fazia de vangloriosas coleções. Mas quem entregavam essas cartas eram os escravos. Eles começaram a comentar entre si, comentaram na cozinha, comentaram na vendinha, e ela passou a ser conhecida como a astuta, consumada namoradeira. Na hora a gente vê que a vítima, que é o escravo, e o algoz é o senhor. Mas vemos que sim, a vítima pode se transformar em algoz, mas nesses casos, elas se transformam em algoz pelas mazelas da escravidão. Cinda estava com seus 16 anos e voltam ao Rio de Janeiro seus irmãos Liberato e Florencio, que estavam numa moralizada vida agrícola na Europa. Cândida sempre amou Frederico, talvez até muito mais do que Liberato. Mas os planos para os meninos é que ficassem aqui por mais 4 meses e depois fossem à América do Norte, onde passariam 2 anos. Então essa história de Frederico se tornar genro de Florencio não desagradava. Então ele conversou com Liberato sobre os dois reatarem um casamento ou então um noivado antes que eles fossem para a América do Norte. Mas Florencio prefere deixar que sua filha escolha com quem ela vai ficar. Então, nas férias, a chegada de Sauvaniel, que ele era espirituoso, alegrão francês, sempre tão atarefado, sempre tão exigido. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu agora vou falar um pouquinho sobre a segunda parte do livro de Lucinda, que vai do capítulo 19 até o capítulo 36. Gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o termo mucama, que muitas pessoas não sabem o que significa, e eu vou dar algumas características aqui no Brasil, né? E é isso. Mucama era a designação dada no Brasil à escrava negra, sexual dos seus senhores. Assim também era conhecida a moça escolhida para auxiliar em seus serviços domésticos ou fazer companhia para pessoas da família, geralmente as sinhás. Elas eram escolhidas especialmente para ter essas funções e acabavam tendo como escravas de estimação. Algumas vezes também eram mamas de leite. Exemplo na literatura, né? Como a gente está dando, né? Esse livro. Eu vou dar o exemplo de Lucinda, que ela era uma mucama. E muitas vezes as mucamas eram submetidas a torturas físicas, psicológicas, até mesmo sofriam estupros por seus senhores. Na sequência, Lucinda se envolve com um professor de francês de Cândida, chamado Sauvaniel, que na verdade era um criminoso fugitivo da França, que tinha como verdadeiro nome Demy, que mais tardiamente Frederico, filho do padrinho de Cândida, desmarca. Anteriormente a isso, Sauvaniel tira a virgindade de Cândida e a engravida. Porém, depois do escândalo com Frederico, sempre foi apaixonado por Cândida, resolve protegê-la das calúnias e acaba assumindo também o seu filho. Essa passagem é capaz de ilustrar a visão do autor sobre os males que a escravidão expunha a todos que nela se encontrassem. No lugar de uma companheira livre, pequena Cândida teria como companheira uma mucama, qual exatamente, por escrava, trazia consigo um mar de vícios e imoralidade. Ainda que Macedo atribua os defeitos morais de Lucinda a seus pares de instituição da escravização, a sua descrição dos cativos é tão desfavorável que torna-se difícil de pensar na possibilidade que essas pessoas, uma vez libertas, possam usufruir de direitos e cidadanias e participar de uma vida política. Lucinda se torna amante de Sauvaniel, um francês que também se torna professor de Cândida. Lucinda e Sauvaniel armam um plano para ele conquistar Cândida. Assim, Lucinda ganhando sua liberdade. Ele conquistou Cândida e os dois se apaixonaram. A mucama tinha acesso ao quarto de Cândida, então ela abriu a porta do quarto para o francês e ele tira a virgindade de Cândida. E depois que ela engravida, Sauvaniel pede Cândida em casamento. Frederico, que era filho do padrinho de Cândida, Plácido Rodrigues, morava sozinho com o pai, pois sua mãe havia morrido em seu nascimento,
Então Leonídia, mãe de Cândida, o considerava como filho e até amamentava quando era criança. Frederico era apaixonado por Cândida desde menino. Frederico, então, descobre que Sulvanel é na verdade um ladrão procurado na França e de que seu nome verdadeiro era Paulo d'Hermane. Depois que D'Hermane é preso, descobre seu plano com Lucinda. Então ela foge, mas é presa pela polícia. Naquele tempo, quando um escravo era pego pela polícia, ele era levado até seu dono para decidir sua punição ou geralmente entregue ao dono e ele assim mesmo aplicava as punições. Porém, a família de Cândida deixou para o governo. Frederico então pede desculpas a Cândida e pede sua mão em casamento, mesmo ela carregando um filho de outro. Nas 3 novelas do livro, Joaquim Manuel de Macedo relata a escravidão como os senhores de escravos são sempre colocados como pessoas nobres, de boas intenções, e os escravos são sempre apresentados como seres terríveis, capazes de todas as maldades. Ele também denuncia que, se o escravo é inegavelmente vítima de um regime desumano, a sua presença igualmente desagrega a sociedade branca no que ele teria de mais recomendável.